Olá, bem-vindos ao canal Suculentas da Lu e no vídeo de hoje nós vamos germinar sementes de rosa do deserto. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e deixa o seu like. E você que está sempre por aqui, muito obrigada. Gente, aqui são 100 sementes de rosa do deserto da espécie somalense que eu vou germinar aqui nesses copinhos. Primeiro, como são sementes que viajaram, elas têm que ficar de molho na água para hidratar. Elas estão aqui já há 2 horas de molho na água, com algumas gotinhas de água oxigenada para elas reidratarem. Bom, onde a gente vai plantar? Eu gosto de plantar no copinho de 200 ml, copinho descartável de refrigerante, né, para festa infantil. Copinho sempre furado, olha lá o furinho, eu faço com aquele ferro de solda, né, a gente esquenta, depois fura, é facinho de furar. E o substrato, meio a meio, casca de arroz carbonizada e pó de coco. Eu gosto de misturar, porque aqui onde eu moro, o verão é bem chuvoso, então o pó de coco ele mantém bastante a umidade, né? Aqui uma outra coisa, eu coloco substrato mais ou menos até aqui, um pouco mais da metade. Olha o segredinho aí, hein? Depois eu coloco umas 4, 5 bolinhas de superfosfato simples e completo com substrato. E depois de preencher todos os copinhos, eu faço uma boa rega para deixar eles bem molhados, para depois colocar a semente. Aqui eu já escorri as sementes, né? Que elas ficaram de molho 2 horas na água. Toda vez que a gente compra a semente, se a semente é recém-colhida, você acabou de abrir a vagem, você já pode plantar, não precisa deixar de molho. Mas se, como eu comprei pela internet, a semente viajou, aí tem que deixar de molho. Aí você coloca a semente sobre o substrato, não pode enterrar. Se você enterrar a semente lá no fundo, ela não vai germinar. Ela precisa ficar superficial, depois a gente cobre com uma leve camadinha de substrato, porque se ela ficar lá no fundo, ela não tem força para germinar. Aqui, o que aconteceu? Como eu molhei, já faz algum tempinho, ele compactou um pouquinho. Mas aí eu vou dar uma esfareladinha nele, né? Pra ficar mais soltinho aqui, só em cima. As sementes a gente coloca deitadinha, né? Sobre o substrato. E depois cobre com bem pouquinho de terra mesmo, só para proteger ela. Uma outra coisa, as sementes de rosa do deserto, elas precisam de calor e de umidade para germinar bem. Então, quando você for germinar suas sementes, dá uma verificada na previsão do tempo, né? E veja como vai estar aí a temperatura. O ideal é que esteja aí pelo menos numa média de 20 graus, né? Porque são plantas de calor. Se você fizer uma germinação em época de frio, abaixo aí de 18 graus, não nasce nada. E umidade, né? Você não pode deixar esse substrato aqui secar por completo. Olha só, todas elas colocadinhas, deitadinhas, né, sobre a terra. E agora eu venho com uma camadinha fina de substrato por cima, tá? E aí depois eu vou regar, vou fazer só umedecer, né? A gente faz uma boa rega antes de colocar as sementes, ela é só um pouquinho mesmo, só para cobrir as sementes. Só para ela ter um apoio quando ela começar a germinar. E aí depois a gente vai manter úmido, né? A gente não faz de novo uma rega exagerada para encharcar, porque o excesso de umidade pode apodrecer também. Então é úmido, não é encharcado. No meu pote, no meu lote de 100 sementes, vieram 107. Então, eu precisei encher mais copinhos para terminar de plantar, né? Porque eu não vou perder essas sementes. Então, já vou aproveitar e mostrar aqui para vocês. Eu coloquei substrato até um pouco mais, né? Da metade do copinho.
Aí eu vou vir com o super fosfato simples. Algumas bolinhas só no meio ali, né? Uma pitadinha. Tem algumas que caem um pouco mais, tem algumas que caem um pouco menos. Mas, porque aí daqui a uns 2 meses, por aí, quando as raízes começarem a crescer, elas vão encontrar esse superfosfato aí e já vão ficar gordinhas, já vão crescendo gordinhas desde novinhas. E aí agora eu venho aqui e completo com o substrato. Olha lá, coloco daí até encher na boca. Aí depois disso eu faço uma boa rega nos copinhos, nesse substrato, molho bem mesmo, bastantão. E aí depois eu coloco as sementes e daí depois eu vou só umedecendo com spray. Olha só, aqui elas já estão todas plantadas. Eu tenho uma solução de água oxigenada 20 ml por litro na minha borrifador. E eu venho só mesmo umedecendo, só jogando, porque como o substrato embaixo já tá bem molhado, então não preciso ficar fazendo uma rega de encharcar. É uma nuvenzinha, ó, tá vendo? De água. Aqui no caso com água oxigenada. Porque a água oxigenada, ela ajuda a controlar a proliferação de fungos, ela ajuda a semente a se hidratar, né? Ela combate aí, né, também algumas bactérias, ela limpa, né, ela sanitiza o substrato. Então, a cada 7 dias, uma vez por semana, eu vou fazer essa solução e ao invés de umedecer com água apenas, eu vou umedecer com essa solução. As sementes de rosa do deserto geralmente germinam em torno aí de 5 a 10 dias depois de plantadas. Elas não precisam de sol para germinar, elas germinam na sombra. Mas elas, quando ficam só na sombra, elas nascem fininhas, compridas, né, e tombadas. Então, é melhor já desde pequenininhas elas já germinarem no sol. Eu vou deixar aqui na varanda, né? Aqui é um local que pega o sol da manhã até umas 9 horas por aí e protegido da chuva, né? Porque se eu deixar essas caixas, essas sementeiras no tempo, se cair uma chuva pesada em cima, estraga todo o meu trabalho. Então, protegido da chuva e de preferência no sol da manhã, para elas já crescerem acostumadas ao sol, né? Aqui tem as outras 7, né, que sobraram. Na verdade, eu ia colocar todas as caixas aqui, nessa mureta da varanda. Só que eu estou aqui com as mudas das lembrancinhas aqui dos clientes, né? Tá cheio aqui, mas esse final de semana, uma boa parte dessas mudas já vão sair daqui. E eu vou liberar esse espaço onde estão essas 4 caixas e depois eu vou passar as sementinhas para cá. Porque aqui pega mais sol, né? Pega sol até umas 10h30, 11 horas da manhã. Por enquanto, elas vão ficar aqui junto com esses enxertos que eu refiz. Esses enxertos que estão aqui atrás eram os que eu tinha feito há um tempo atrás e coloquei lá no Sombrite, só que tava muito calor, eles cozinharam. Então, eu refiz ontem. Eles já estão, olha, com suadinhos aqui dentro do plástico. É normal ficar assim. Só que se ficar num sol muito quente, eles acabam cozinhando, e foi o que aconteceu. Então, eu refiz tudo e deixei aqui só no sol da varanda, nesse sol aqui que pega aqui na varanda, fraquinho, né? O sol do início da manhã. Então, vai estimular a brotação sem cozinhar. Então, em breve nós vamos ter as mudinhas de somalense, vamos ter os enxertos e também nós vamos ter sementes disponíveis para venda. Vou mostrando tudo aqui para vocês no canal, fiz um monte de polinização. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, dessa semana. Tenham todos uma excelente semana de muito trabalho e até o próximo vídeo. Tchau!